Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Teoria e Crítica Literária. E hoje a aula intitula-se O Romance do Século XX e a Crítica Literária, Mimesis de Auerbach. Nós vamos examinar então o penúltimo capítulo deste livro, do Auerbach. Bom, comecemos hoje por analisar a leitura que o Auerbach faz de To the Lighthouse. É interessante que ele seleciona um trecho da parte 5, marcado por uma medição de uma meia. Ou seja, a Mrs. Ramsay tenta consolar o seu filho James, o seu caçula de 6 anos, de que, se fizesse bom tempo, eles iriam ao farol. Só que ela precisava medir uma meia, porque ela presentearia o filho do guarda do farol com essa meia. Então ela precisaria medir essa meia na perna do James. E o James, enciumado e até de uma certa forma contrariado, porque minutos antes o Mr. Ramsay e um amigo disseram que faria mau tempo e, portanto, eles não iriam ao farol. Bom, o que nós vemos é que todo esse trecho analisado pelo Auerbach decorre durante a medição da meia. Pode ter decorrido em pouquíssimos minutos, mas é um trecho longo. Por quê? Nessa medição da meia e nas constantes impaciências do James, a Mrs. Ramsay ralha com ele. Primeiro ela faz uma demonstração um tanto distraída, depois uma demonstração mais acerba. Entre essas duas demonstrações ocorre uma grande digressão, um grande fluxo psíquico, que muitos chamam de corrente da consciência ou de fluxo de consciência. O termo em inglês é stream of consciousness. Então, já não há um narrador que ordena de forma racional todos os pensamentos das personagens. Já não ocorre de forma racional, nem com planejamento, tendo como vistas acontecimentos exteriores. Aqui, os acontecimentos exteriores, como no caso a medição da meia e também a construção de um hotel, servem como elementos para deslanchar e interpretar os acontecimentos interiores. O Auerbach, portanto, divide a análise em duas partes, destacando dois procedimentos. O primeiro procedimento é o que ele chama de representação pluripessoal da consciência, e o segundo é o tratamento do tempo, com relação ao acontecimento exterior e às grandes digressões. Bom, com relação à representação pluripessoal da consciência, ocorre da seguinte maneira: ocorrem fluxos de consciência não apenas da personagem principal de Mrs. Ramsay, mas também de outras personagens, como aparece no trecho trazido pelo Auerbach para ser examinado. E nós vemos nesse trecho, principalmente na segunda parte do trecho, a partir do motivo Never did anyone look so sad, nunca ninguém pareceu tão triste, aparecem várias percepções de várias personagens, muitas delas inominadas, sobre a Mrs. Ramsay. Então são muitos conteúdos de consciência dirigidos sobre a Mrs. Ramsay. Com relação ao tempo, existem duas grandes digressões. Uma digressão de um fluxo de consciência da Mrs. Ramsay durante a medição da meia, e vários outros fluxos de consciências em tempo e espaço diferentes do acontecimento periférico, que é o acontecimento de medir a meia, e que esses fluxos de consciência pertencem a várias outras personagens. Então, nós vamos passar a análise do trecho com relação, vamos estabelecer essa representação pluripessoal da consciência
à medida que são muitos conteúdos de consciência dirigidos a Mrs. Ramsay, e vamos ver como que o tempo é tratado nessas várias digressões. De início, eu posso dizer, segundo Auerbach, que há duas grandes digressões. A segunda digressão vai ter motivos subordinados. Então vamos ver na primeira digressão, que vai de um motivo muito simples. O próprio Auerbach comenta que muitas vezes há um acontecimento comum, cotidiano e periférico que desencadeia essas longas digressões. Então, o motivo da medição da meia, e já que o James estava totalmente impaciente, ela ergue os olhos. Ao erguer os olhos, ela tem uma percepção de toda a sala, e os objetos vão desencadeando outros fluxos de consciência com uma sobreposição de várias temporalidades. Como se essas várias temporalidades não estivessem no passado, mas estivessem as reminiscências ganhassem uma atualidade presente. Então, nesse trecho, nós vemos entre o erguer os olhos, que eu deixei em amarelo, e o meu filho querido, fique quieto, disse, também deixei em amarelo. Entre essas duas balizas há vários elementos a partir dos olhos de Mrs. Ramsay, que percorre toda a sala, as cadeiras, os objetos maltratados, as entranhas dos objetos, o que o filho Andrew tinha dito sobre essas entranhas, as vantagens do aluguel não ser muito alto, as vantagens da casa de veraneio, tanto para os filhos como para o marido, a referência à profissão do marido, que é um renomado professor de filosofia, as visitas, as esteiras, as camas de campanha, as carcaças desengonçadas, as mesas, as cadeiras, as fotografias, os livros. A partir dos livros desencadeia mais fluxo de consciência, a partir da percepção de que não tinha tempo de ler os livros que há uma sobreposição temporal que tinham sido ofertados por poetas, a sobreposição temporal de que ela nunca os tinha lido. Então nós vemos esses objetos, como se fosse um movimento desse olhar de Mrs. Ramsay para esses vários objetos, e ao mesmo tempo há uma sobreposição temporal que eu deixei em vermelho. Dissera há dias, durante todo o inverno, lhe tinham sido dados e assinados, nunca os lera. Então, principalmente pelos verbos no pretérito mais que perfeito do indicativo, que mostra ações anteriores ao pretérito perfeito e ao pretérito imperfeito, só que esse tempo, por mais que ele esteja marcado morfologicamente pelo pretérito mais que perfeito, ele está como uma reminiscência que faz parte dessa atualidade presente. Então, nós vemos que um motivo casual, o levantar dos olhos, levantar os olhos da medição da meia na perna do James e olhar toda a casa com todos os seus objetos gastos, desenvolve vários fluxos de consciência com uma sobreposição de várias temporalidades. E esse fluxo, esse processo de consciência, ele é representado naturalmente sem ter limites. Tanto que nós vemos na continuação do processo, nós vemos verbos no futuro do pretérito e no pretérito imperfeito do subjuntivo, que eu já vos explico. E a continuação do olhar pela casa, que desencadeia todos esses processos da necessidade dos filhos de aprender a limpar os pés, não trazer areia para dentro de casa, caranguejos, contas, juncos, pedras, e depois a outra pausa, volta ao processo periférico, nos suspirou enquanto media a sala com os olhos apoiando a meia na perna de James. Há uma suspensão desse fluxo de consciência
para depois mergulhar novamente nesse fluxo a partir do motivo dos objetos gastos na casa. Mais gastos, tapete desbotado, papel de parede descolava e as portas sempre abertas, coisas se estragam, chale verde de caxemira sobre a moldura de um quadro, as portas sempre abertas. Nesse motivo das portas abertas, relacionado com a casa, com os objetos que vão estragando, principalmente por conta da areia trazida, pelo fato de os filhos não limparem os pés, nós vemos verbos como ficaria, seria, poderia 2 vezes, no futuro do pretérito, como uma possibilidade de uma hipótese de uma conservação dessa casa, como aparece também relacionado aos pretéritos imperfeitos do subjuntivo, quisessem aprender a limpar os pés, quisesse realmente dissecá-los. Ou seja, aqui há expressões de hipóteses não realizáveis. Então, existe este olhar que vagueia pela sala ao mesmo tempo que se desenvolve todo esse fluxo de consciência representado naturalmente sem ter a ordenação de um narrador. Esse fluxo de consciência representado naturalmente, sem limites, estabelece o contraste entre o tempo exterior e o tempo interior. O tempo exterior é o processo de medição da meia e as constantes admoestações ao James que não parava quieto. E o tempo interior é muito mais longo. Por mais que essa situação tenha se desenvolvido, esse fluxo de consciência tenha se desenvolvido em poucos segundos ou minutos, requer que a linguagem dê conta de representá-lo. Como que a linguagem representa? A linguagem precisa de muito mais tempo, de muito mais palavras para representar o conteúdo psíquico. Segundo Auerbach, há um caminho percorrido pela consciência que ele é completado mais rapidamente do que a linguagem é capaz de reproduzir. Portanto, leva-se muito mais tempo, um tempo de leitura, inclusive, maior, para representar esse conteúdo de consciência de forma que fique claro para o leitor. E tudo a partir desse olhar de Mrs. Ramsay pela casa. E a partir do motivo das portas sempre abertas e as janelas sempre fechadas, esse fluxo de consciência vai até os quartos das empregadas, fornos, vai até a criada suíça e uma sobreposição de tempos do que a criada suíça lhe tinha dito de que as montanhas na Suíça são tão belas e aquilo de que Mrs. Ramsay sabia que o pai da empregada estava a morrer devido a um câncer na garganta. Então, nós vemos essa sobreposição de tempos, ou seja, o pai da empregada à beira da morte, a empregada a dizer com um tom de tristeza e saudade da terra natal, que as montanhas são tão lindas, e a Mrs. Ramsay a ensinar a empregada a ordenar uma cama e a abrir a janela. Então, nós temos uma sobreposição de temporalidades que faz com que haja um corte brusco teve um acesso de irritação. O Auerbach lê essa mudança brusca desse fluxo de consciência a partir do acesso de irritação, depois volta ao acontecimento periférico, falando severamente, disse a James, fique quieto, não seja desagradável, como uma amargura contra a cruel falta de sentido da vida, cujo prosseguimento Mrs. Ramsay está empenhada em incentivar, em apoiar, em assegurar com todas as suas forças. Então essa amargura verte-se para o acontecimento exterior. E aí o parêntese acaba bruscamente, porque só pode ter durado alguns poucos segundos.
Então nós temos esse jogo de temporalidades do tempo exterior, da medição da meia, e o tempo interior, dessa sobreposição de vários tempos relacionados ao levantar o olhar e verificar todos os móveis gastos e os vários o comentário que o Andrew havia dito sobre as entranhas dos móveis, os livros que Mrs. Ramsay tinha recebido, mas que nunca lera, e o que a empregada suíça lhe dissera. O segundo grande parêntese, que eu chamo de digressão tripartida, o Auerbach entende esse parêntese como desencadeado, como se fossem vários fluxos de consciência de várias personagens ligadas ao motivo Never did anyone look so sad. Nunca ninguém tinha parecido tão triste. Essas três digressões têm um motivo comum, que é a expressão facial de Mrs. Ramsay. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma beleza na face de Mrs. Ramsay, há uma tristeza que se oculta. Por isso o motivo da lágrima que desencadeia essa digressão tripartida. Nós vemos, a partir de estava curta demais, pelo menos em meia polegada, mesmo considerando o fato de que o filho menor de Sorley devia ser mais baixo que James. Está curta demais, está muito, muito curta, disse. E 2 vezes se repete o motivo de nunca alguém pareceu tão triste. A partir daí, nós temos 3 digressões, 2 menores e uma maior, uma do motivo de talvez uma lágrima. Essa digressão totalmente incerta em termos de determinabilidade de espaço e tempo. A segunda, que é um pouco mais determinada, a partir de as pessoas. Perguntavam às pessoas, fazendo inquirições sobre o que poderia ocultar Mrs. Ramsay. Será que ela não teria tido um amante que se matara por ela? Será que ela sempre foi essa perfeição? Será que ela não tem motivos para ter esse ar de tristeza? Enfim, mas que não sabemos, porque nós não temos um narrador onisciente que ordene a matéria narrada. Nós temos como se fossem fragmentos de percepções dessa personagem. E a terceira grande digressão, também marcado por um espaço relativamente com uma relativa exatidão, não com uma grande exatidão, a partir de once, uma vez, numa conversa telefônica, Mr. Banks está a conversar com Mrs. Ramsay acerca de um horário de um trem, e isso desenvolve toda uma imagem mental acerca de Mrs. Ramsay, e para tentar entender o descompasso entre a beleza de Mrs. Ramsay e a expressão insondável da sua tristeza, nessa ligação telefônica, depois que ele coloca o telefone no gancho e observa o hotel, os trabalhadores num hotel em construção, com as paredes inacabadas, ele desenvolve todo um fluxo de consciência, e aí nós temos um acontecimento periférico que é distante do acontecimento periférico da medição da meia. Ou seja, se passa em Londres, na residência de Mr. Banks, numa chamada telefônica que ocorreu num tempo anterior ao episódio da medição da meia, e essa chamada telefônica desencadeia um fluxo de consciência no Mr. Banks. Então, eu deixei em azul 2 interrupções desse fluxo de consciência. Sim, ele pegaria o trem das 10h30 em Euston, e ele não sabia, precisava ir ao trabalho. Entre esses 2 marcos há todo um fluxo de consciência do Mr. Banks, ao mesmo tempo que ele olha os trabalhadores e o hotel em construção, ao mesmo tempo que há pequenos flashes da realidade exterior, uma longa digressão a um longo fluxo psíquico do Mr. Banks na tentativa de decifrar o enigma Mrs. Ramsay.
E em amarelo nós vemos que corta como se essa digressão estivesse encaixada, como se essas partes em azul, como as interrupções da digressão do fluxo psíquico do Mr. Banks, estivesse moldurado em azul, e essa moldura em azul estivesse contida numa outra moldura, que é a medição da meia. Então ele não sabia, precisava ir ao trabalho. Ponto. E continua na mesma linha. Enquanto tricotava a felpuda meia marrom avermelhada, com sua cabeça recortada absurdamente pela moldura dourada. Ou seja, volta ao espaço da medição da meia, como se o acontecimento periférico nunca tivesse sido abandonado. Então existe um acontecimento periférico dentro de outro acontecimento periférico. O acontecimento periférico de observar a construção do hotel, de Mr. Banks observar a construção do hotel, dentro do acontecimento periférico da medição da meia. Com o motivo Never Did Anyone Look So Sad, quem poderia ter dito isso? Não se sabe. Há várias percepções do motivo da lágrima, com espaço e tempo mais incertos, com as pessoas que se questionavam, com espaço e tempo um pouco mais determinados, e com Mr. Banks, com espaço e tempo relativamente exatos. E depois volta-se ao trecho da medição da meia, como se nessa janela aberta tivessem passado pessoas e tivessem olhado para Mrs. Ramsey e tivessem percebido a tristeza por detrás da beleza. Portanto, não há uma intervenção do narrador. O narrador não ordena de maneira racional essa matéria narrada. E nós vemos que na longa digressão do Mr. Banks, essa digressão está num outro espaço e num outro tempo que não tem nenhuma correlação com o espaço e o tempo da medição da meia. Portanto, de uma maneira esquemática, nós podemos perceber que há uma representação pluripessoal da consciência. Na primeira digressão, o fluxo de consciência de Mrs. Ramsey, em que há toda uma sobreposição temporal e que, pelo motivo do levantar os olhos, há um acontecimento periférico da medição da meia. Esse levantar dos olhos percorre toda a casa e todas as lembranças ligadas à casa, que não são apenas lembranças dadas como passado, mas essas lembranças são reminiscências trazidas como se fosse uma atualidade presente. E os vários conteúdos de consciência das outras personagens todos se dirigem a Mrs. Ramsey. Aquilo que o Auerbach diz que há uma intenção de aproximação a uma realidade autêntica por meio de muitas impressões subjetivas de muitas personagens em muitos tempos. Essa representação pluripessoal da consciência relaciona-se ao tratamento do tempo com duas longas digressões. Uma primeira digressão liberada pelo olhar em direção aos móveis, que está em relação ao tempo, o tempo e o espaço estão em estrita relação com o processo periférico de medição da meia. Já a digressão 2, liberada pelo motivo de Never Did Anybody Look So Sad, uma digressão em 3 partes e 3 momentos diferentes de tempo e espaço, um ponto de vista de alguém que somente recebeu as impressões, as pessoas e Mr. Banks em tempos e espaços diferentes do acontecimento periférico. Então, nós podemos dizer que nessa leitura que o Auerbach propõe de To the Lighthouse, ele seleciona o capítulo 5 da primeira parte, mas ele diz que poderia ter selecionado qualquer um, porque em todos os capítulos, a partir de um acontecimento periférico, desencadeiam-se vários fluxos de consciência e esses fluxos de consciência têm uma sobreposição temporal. O passado não é visto como passado, como se fosse um flashback, mas o passado é visto na sua atualidade presente e não há um narrador que ordena essa
matéria narrada. O leitor tem acesso às impressões que se tem sobre Mrs. Ramsay. Então, esse romance, como muitos outros, que adotam esses procedimentos técnico-estilísticos de fluxo de consciência, de monólogo interior, eles são, muitas vezes, ao invés de escolher um longo decurso de acontecimentos, uma longa época, escolhem-se alguns segundos, alguns minutos, no máximo alguns dias, e desenvolvem-se as percepções dessas personagens nesses poucos minutos, nesses poucos segundos. Na próxima aula, pretendo tratar de como outros romances apresentam esses procedimentos técnico-estilísticos na sua composição, mas o importante é destacar que essa vivência subjetiva do tempo, ela não é vista como num tratado de filosofia ou de sociologia. Ela é vista incorporada à estrutura da obra de arte. Então, por hoje é só. Até a próxima.